Olá! É incrível parar para pensar em como as estruturas que nos cercam, sabe? Como elas lidam com forças que a gente simplesmente não consegue prever. É um desafio de engenharia, assim, fascinante. Tentar entender como as coisas tremem, balançam, vibram, quando são confrontadas com o imprevisível. E essa é a grande pergunta, né? Como que se garante a segurança, o conforto, quando a força que atua é totalmente caótica? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Então esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o problema, depois construir um modelo simples, introduzir uma força meio caótica e, claro, ver o que acontece. Pense nisso como uma espécie de investigação de engenharia, um passo de cada vez. Certo? Vamos lá. Antes de sair resolvendo o mistério, a gente precisa entender bem a cena do crime. Afinal, por que é tão difícil prever essas vibrações? E aqui está o X da questão. Se a força muda a cada instante sem um padrão claro, como é que se cria uma equação que diz para onde o objeto vai? Parece uma tarefa impossível, né? Mas a engenharia tem umas cartas na manga. Para resolver problemas gigantescos do mundo real, os engenheiros não começam logo com um arranha-céu inteiro. Não. Eles usam uma espécie de lupa, sabe? Para focar numa versão bem mais simples do problema. E aqui está o nosso protagonista, o sistema massa-mola-amortecedor. Pode parecer simples, mas ele é a base para entender quase todo tipo de vibração que existe, desde uma ponte balançando até a suspensão de um carro. Primeiro, a gente tem a massa. A massa é basicamente a preguiça do objeto. É a tendência que ele tem de ficar parado se está parado ou de continuar se movendo se já está em movimento. É a inércia. Em seguida, vem a rigidez, que é representada pela mola. Imagina só esticar um elástico, aquela força que puxa ele de volta. Então, isso é a rigidez. É o que faz a estrutura sempre querer voltar para o seu lugar de origem. E por último, mas não menos importante, o amortecimento. Essa é a força que vem para acalmar as coisas. É como tentar mexer a mão bem rápido dentro de um pote de mel. Sente essa resistência? Isso é o amortecimento em ação. Ele vai dissipando a energia da vibração até ela parar. E é aqui que a teoria vira prática de verdade. A gente transforma nosso modelo em números concretos. Uma massa de pouco mais de 1 tonelada, uma rigidez bem específica e 5% de amortecimento. São esses os ingredientes exatos que o nosso computador vai usar na simulação. Bom, com o nosso herói, o sistema massa-mola-amortecedor, todo definido, chegou a hora de apresentar o antagonista da história. A força externa aleatória que vai literalmente balançar as estruturas. Mas olha que interessante, a força que vamos aplicar não é um caos total, é o que a gente chama de caos controlado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora cada momento seja imprevisível, o comportamento geral segue um padrão estatístico conhecido, a famosa curva de sino. A maioria dos valores fica ali, perto da média, e os valores muito extremos são bem mais raros. Então, como se cria essa força na prática? É quase uma receita de bolo de 3 passos. Primeiro, pega-se um número aleatório qualquer. Segundo, usa-se uma fórmula matemática para ajustar esse número àquela curva de sino. E por fim, o valor é instalado para ter a intensidade e a variação que a gente quer testar no nosso modelo. Simples assim. Ok, momento decisivo. Agora a gente tem o nosso sistema e a nossa força. Chegou a hora da investigação propriamente dita. Vamos usar um computador para simular o que acontece quando esses dois se encontram. O processo em si é fascinante. O computador pega a equação fundamental do movimento e a resolve milhares e milhares de vezes. Ele avança no tempo em passinhos minúsculos, de apenas 1 milésimo de segundo. Ao fazer isso sem parar, ele consegue construir uma imagem completa de todo o movimento ao longo de 20 segundos. E aí fica a grande pergunta: o que acontece do outro lado? Quando a gente submete o nosso modelo a essa força toda caótica, como o movimento se comporta? A resposta é bem visual, e a gente vai ver agora. Então vamos para o clímax da nossa história. É aqui que a gente vê os resultados da simulação e finalmente desvenda o mistério daquele movimento todo. E aqui está, a história completa em 4 gráficos. O gráfico de cima é a força aleatória que a gente aplicou, o nosso vilão. E os 3 de baixo são a reação do sistema. Como ele acelerou, qual foi a velocidade que ele atingiu e, por fim, o quanto ele se deslocou do lugar. E o ponto crucial é este. Depois de um solavanco inicial, o sistema se ajeita e entra num padrão de vibração contínuo. A resposta do sistema reflete o caos da força, mas o mais importante é que ela não sai de controle. A vibração é complexa, claro, mas ela acontece dentro de certos limites. E se tem limites, significa que pode ser prevista e, consequentemente, projetada com segurança.
Tudo isso é muito legal, muito interessante, mas qual a aplicação prática disso tudo? É exatamente agora que a gente conecta esse modelo simples de volta aos arranha-céus e carros do mundo real. E é por isso que isso é tão importante. Essa simulação funciona como uma espécie de crash test virtual. Ela permite que engenheiros submetam seus projetos às piores condições que se pode imaginar. Ventos de furacão, estradas péssimas e tudo isso dentro de um computador, garantindo que a estrutura final seja segura e funcione como esperado. No final das contas, é disso que se trata. É pegar um fenômeno que parece totalmente caótico, imprevisível, e usar a matemática e a simulação para transformá-lo em algo que a gente pode entender, prever e, o mais importante de tudo, projetar com total segurança e confiança. Isso abre um leque de possibilidades, né? Desde a vibração na asa de um avião até o tremor de um equipamento médico super sensível. Com uma ferramenta como essa, a questão não é mais se é possível prever o imprevisível, mas sim o que a gente vai escolher prever em seguida.